Eu aposto que você já teve aquele momento onde vem uma vozinha na sua cabeça que você não faz ideia de onde que ela veio ou por que que ela tá ali. E por que que ela tá falando aquelas coisas que você naturalmente não pensa, ou que você tem situações onde você reage instintivamente, vem uma forma de pensar natural e uma forma de agir natural, e que muitas vezes não é do jeito que você queria agir. Se eu te contar que tudo isso pode ser trabalhado com as ferramentas de captação psíquica e apometria, e melhor ainda, existe um projeto que une essas duas ferramentas num atendimento terapêutico voltado para te ajudar a se conhecer e conhecer o seu inconsciente. Antes de falar desse projeto maravilhoso que é o Projeto Vida, prazer, meu nome é Matheus Pessoa, integrante do Projeto Vida, mais especificamente do núcleo dos franciscanos, e vim aqui te contar um pouquinho mais dessas ferramentas, como que elas podem te ajudar e como que você pode ter acesso ao Projeto Vida, seja comigo ou em qualquer outro núcleo. Basicamente, a gente tem que entender o seguinte: a gente é formado 10% por uma parte consciente e 90% da nossa psique, da inteireza do nosso ser, está no inconsciente. E esse inconsciente contém toda a carga de memórias e vivências que a gente já viveu, mas não só dessa existência. A gente parte da premissa que nós somos seres em evolução, em processo reencarnatório. Então, nesses 90% estão as suas construções sociais, estão as suas hereditariedades e estão as suas memórias de vidas passadas, que você não lembra delas de forma consciente. E muitas dessas experiências e vivências que a gente teve em outras existências foram vividas de uma certa forma desarmônica. Foram experiências de dor, de perda, de um trauma muito grande, de uma arrogância muito grande, de prepotência, de várias coisas que não estavam em harmonias, mas que ainda estão presentes dentro da gente. Sabendo de tudo isso, a gente entra com a captação psíquica, que é a capacidade de sintonizar essas memórias, esses fragmentos de consciência que estão no nosso inconsciente, que ao longo da nossa vida, a partir das experiências que a gente tem, eles acabam emergindo ou até dissociando da gente e atrapalhando a gente, agindo contra, porque eles estão fixados numa lembrança específica. Por exemplo, uma memória fixada em enganar os outros. Quando você tenta agir com honestidade, ela vai estar contra você. E isso para além de tantas outras coisas. Então, na captação psíquica, a gente consegue sintonizar essa memória de desonestidade, esse padrão de desonestidade, conciliá-lo, esclarecê-lo e, de certa forma, tirá-lo, afastá-lo temporariamente do seu psiquismo, da sua mente, para que você possa realizar mudanças na sua vida, sem esse peso, porque essas memórias, quando elas estão agitadas, elas pesam na gente. Elas geram confusão mental, geram todas aquelas questões que a gente falou no início. Então, com a captação psíquica, a gente já consegue sintonizar essas memórias e encaminhá-las para novos modos de ser. E imagina com isso que agora a gente tem a apometria. Aqui a gente está falando de procedimentos apométricos de tratamento no espiritual. Ou seja, para além de tudo isso, eu consigo, através de desdobramento consciente, projetar a minha consciência para outro lugar, acessar as suas informações sutis, dos seus corpos sutis, a sua aura, como a gente conhece comumente, né? Usando um termo mais comum. A gente consegue fazer reequilíbrios energéticos, a gente consegue fazer justamente esses reequilíbrios nos famosos chakras, nas próprias personalidades, porque muitas delas ganham uma independência dependendo da situação delas e agem ativamente contra você. Mas através dos recursos da apometria a gente consegue interferir diretamente nisso, em você, no seu padrão vibracional e também trabalhar processos obsessivos. Muitas vezes a gente, por um padrão de comportamento que a gente mantém, a gente não percebe, mas a gente sintoniza com algumas outras figuras existentes que não estão necessariamente querendo nos ajudar.
Então, através da apometria, a gente consegue também trabalhar e reconhecer processos obsessivos, que muitas vezes podem vir dessas próprias personalidades que a gente tem. Lembra que eu falei daquela que fica quase antagonista a você? Isso também existe. Tá, ouviu tudo isso? Ficou interessado? Como que faz para ter acesso a isso? Como que funciona? Como que é esse tal projeto Vida? Basicamente nele, você vai ter acesso a 4 captações psíquicas por mês à distância. Ou seja, em uma semana, vamos supor, uma semana 1, você vai receber 2 captações psíquicas e na semana 3 mais 2. Para captar, a gente estabelece junto, conversando no WhatsApp, qual que é o seu foco. Ou seja, qual que é o problema que está te acontecendo agora e você acha que a captação psíquica pode te ajudar, que o projeto Vida pode te ajudar. A gente vai conversar e estabelecer um foco e outro foco para segunda captação, ou seja, 2 captações com cada foco. E esses focos vão ser trabalhados mês a mês, conforme você quiser ficar no projeto. E após a captação, você terá todo um repasse via WhatsApp. Você terá o esclarecimento sobre o que foi captado e qual padrão que aquilo estava apresentando e como aquilo estava interferindo na sua vida. Então, mesmo à distância, você tem todo um acompanhamento terapêutico. Não é só sintonizar as memórias e encaminhá-las. É te gerar um ganho de consciência com o que elas apresentam. E justamente por ser à distância, é que ele apresenta um preço muito mais acessível do que uma consulta particular. Ou seja, se você quer saber o preço específico ou quer mais informações, quer conversar pessoalmente, é só me contactar pelo WhatsApp, que deve estar aparecendo em algum lugar aqui nessa página, e lá eu posso te apresentar um pouco mais e principalmente entender a sua questão, a sua dificuldade. Espero que tenha se sentido no mínimo instigado ou curioso com esse vídeo. Por hoje é isso, um beijo e até a próxima.